dia, toda honra e toda glória sejam dadas ao nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, ao Senhor da igreja e a todos vocês que estão em casa, graça e paz vos sejam multiplicadas. Este é o programa De Volta à Palavra e eu sou o Bispo Alexandre Rodrigues. Quero então convidar a todos vocês a pegarem suas Bíblias e a nos acompanharem em mais uma ministração desta série de mensagens, Sinais de Apostasia dos Últimos Tempos. Eu quero lembrar a cada um de vocês que o objetivo desta série é apontar nos nossos dias as evidências claras e presentes de apostasia no seio do povo de Deus. Nós sabemos pela Escritura que esses últimos dias seriam dias difíceis, em que muitos falsos profetas, falsos pastores, falsos mestres e falsos apóstolos estariam soltos aí ministrando ensinamentos extra e antibíblicos. É por isso que nós, igreja ou ministério apostólico De Volta à Palavra, nos sentimos responsáveis e na incumbência de abrir os olhos de todos os filhos de Deus com respeito ao que a Bíblia diz ser a verdade, sempre contrapondo ao erro no presente século. Por isso nos acompanhe aqui no livro de Judas, capítulo 1, versículo 11, haja vista que esta epístola, ela trata sobre apostasia, ela é uma advertência à igreja para que ela possa batalhar diligentemente em prol da fé evangélica, em prol da verdade de Cristo e de sua obra. Então nós encontramos aqui no versículo 11, quando Judas nos adverte com respeito à apostasia, visto aqui naqueles que seguem o caminho de Caim. Leia comigo. Ai deles, porque prosseguiram pelo caminho de Caim, e movidos de ganância, se precipitaram no erro de Balaão e pereceram na revolta de Coré. Vejam, quando ele diz, ai deles, porque prosseguiram pelo caminho de Caim. Você já se perguntou qual é o caminho de Caim? Ora, o caminho de Caim é a trajetória dele, desde o primeiro momento. Isso nós falamos na semana passada, quando ele decide trilhar o caminho que desvia da cruz. Ou seja, o caminho que leva o homem a Deus, o caminho que reconcilia o homem com Deus, o caminho que leva o homem a ser justificado por Deus, é o caminho do sacrifício, é o caminho do Cordeiro de Deus, é o caminho da redenção, é o caminho da fé. Jesus morreu pelos nossos pecados para que, mediante a fé no sacrifício de Cristo, tenhamos paz com Deus. Esta é a grande verdade que está em Romanos, capítulo 5, versículo 1. Justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus. E então Caim desviou-se deste caminho e propôs para si um caminho próprio, um caminho terreno, um caminho do homem caído, de uma mente perversa, de uma mente que não aceita e não tem a Cristo como único e suficiente Salvador de sua vida. Caim trilhou o caminho das obras. Então, o sinal de apostasia no começo deste caminho de Caim foi o da salvação por obras, como apontado na semana passada. Todavia, Caim não para por aí. Caim prossegue neste seu caminho, como nós vamos encontrar aqui no livro de Gênesis. Abra sua Bíblia e leia conosco no capítulo 4. Depois que, tendo Caim matado a seu irmão, porque é sabido da Escritura que todos aqueles que são justificados por obras ou que intentam alcançar a justificação por obras, acabam por perseguir aqueles que desejam e que entendem pela Bíblia que a salvação é tão somente por fé. Não foi assim? Caim não perseguiu a Abel porque Abel foi aprovado por Deus porque trilhou o caminho da fé? Caim não matou Abel por esta razão? Ou seja, Caim se sentiu ofendido por ser rejeitado por Deus e perseguiu seu irmão de morte? Não foi assim também quando nós vemos no caso de Isaac, quando a Bíblia diz que Ismael
perseguia a Isaac, uma vez que Isaac é o protótipo daqueles que são justificados, que são gerados pela graça, que são regenerados unicamente pelo poder e soberania de Deus, ao passo que Ismael é símbolo da velha aliança, daqueles que intentam ser justificados por obras. É isso que está lá no livro de Gálatas, no capítulo 4. E então, nós podemos verificar como que isso também aconteceu durante a Idade Média, quando os grandes reformadores se levantaram para pregar que a salvação era unicamente pela graça de Deus, somente a graça, somente Cristo, somente a palavra, somente a fé. O que foi que aconteceu? O que a história nos diz? Que aqueles que queriam, que acreditavam numa salvação mediante fé mais obras, o que eles fizeram? Perseguiram e mataram aqueles que acreditavam que a salvação só acontece em o nome de Jesus Cristo. Caim, ele prossegue matando ao seu irmão, perseguindo ao seu irmão, e diz ainda mais a Bíblia no capítulo 4, veja conosco no versículo 16, retirou-se Caim da presença do Senhor e habitou na terra de Nod, ao oriente do Éden. Então Caim, ele prossegue neste caminho, afastando-se do Senhor, deixando definitivamente, retirou-se Caim da presença do Senhor. Caim sai de entre aqueles que invocam o nome do Senhor, que dependem somente do Senhor, para uma terra distante. E então nessa terra distante, diz a Bíblia que Caim funda uma civilização. Ele funda uma civilização sem Deus. Os versículos 17, 18, 19, em diante, até o 24, nos mostra que Caim, ele fundou uma cidade, deu o nome dessa cidade do seu filho, deu o nome de homem, Enoque era o nome da cidade, e então essa civilização que começou com Caim, com aquele que se apartou de Deus, foi criando vários elementos. Nós temos aqui no versículo 20, quando diz que eles passaram a criar o gado, e então no 21, eles criaram a música, a poesia, uns instrumentos cortantes, a indústria, ou seja, eles criaram o mundo. Amados, quando a Bíblia fala sobre o mundo, ela está falando de um sistema organizado primeiramente por Satanás, e então mantido pelo homem, e então o homem, ele desenvolve este mundo exatamente porque, não tendo os homens a Deus, não podendo contar com o cuidado de Deus, então eles dependem dos seus esforços, eles dependem da sua indústria, do seu labor, daquilo que eles criam para a sua subsistência. O mundo criado por Caim, essa civilização sem Deus, de que diz lá em 1 João capítulo 2, versículos 15, 16 e 17, não ameis o mundo, nem as coisas que no mundo há, é certamente um lugar de divertimento, de entretenimento e de subsistência. Então, o mundo é um ambiente totalmente oposto a Deus. É certo que nós vivemos no mundo, não temos como sair do mundo senão mediante a morte ou a segunda vinda de Cristo, quando o Senhor vai nos libertar definitivamente deste mundo. Todavia, em 1 Coríntios capítulo 7, versículo 31, o apóstolo Paulo nos ensina que devemos viver no mundo como se dele não precisássemos, nos utilizar das coisas que há no mundo, mas não viver submetido a ele, nem escravo dele, nem ansioso pelas coisas deste mundo. É por isso que Jesus disse que é os gentios, ou que são os gentios, que vivem em busca deste mundo e preocupados e ansiosos pelo comer, pelo beber e pelo vestir. Mas neste momento talvez alguém esteja perguntando, ora, onde é que está a apostasia, né, neste caminho de cair desta civilização sem Deus? Amados, a partir do momento que a igreja de Jesus Cristo, ela começa a olhar para o mundo e ver no mundo a solução
para a sua existência e começa então a se utilizar do mundo para a sua manutenção, para o seu enriquecimento, para o seu entretenimento. Ora, esta igreja está em completa apostasia, haja vista que ela não subsiste e não vive unicamente pelo poder do Evangelho. Diz a Bíblia que o Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. E ainda diz que Cristo é a nossa vida, ou seja, a igreja em nada depende do mundo para a sua subsistência. A partir do momento que a igreja ela se apropria das coisas do mundo e da força do mundo, do mecanismo do mundo, da máquina do mundo, para que ela esteja em constante movimento, isso prova que ela está em apostasia. Ora, nós estamos vivendo já os dias da política, os dias da eleição. Associar-se à política terrena, temporal e mundana, com fins de crescimento, com fins de manutenção da própria igreja, isso é um sinal evidente de que a igreja do presente já não vive mais somente pela via do poder do Espírito Santo, mas que depende, aí vem aqueles argumentos, né? Nós precisamos de eleger os nossos representantes para que eles cuidem dos nossos interesses. Amados, a Bíblia diz que a nossa luta não é contra a carne e o sangue, não é fazendo leis humanas, colocando homens no poder para lutarem contra as forças das trevas. Não, a Bíblia diz que o mundo jaz no maligno e, portanto, este mundo vai de mal a pior. Eu sei que alguns falarão que nós somos fatalistas, mas a verdade é que nós somos pela preservação da saúde da igreja, do corpo de Cristo, que deve existir e subsistir unicamente tendo Cristo como a nossa vida, buscando os interesses de Jesus Cristo e não vivermos em prol do homem ou mediante a força do homem para fazer existir a igreja sobre a terra. Cristo é o cabeça da igreja e, portanto, dele procede todo o governo e toda a direção para os filhos de Deus. Quando Caim, ele sai da presença de Deus e ele então cria o mundo da subsistência, este mundo vai se desenvolver e vai chegar então até a Torre de Babel. E o que seria a Torre de Babel? Que seria uma continuação, seria um desdobramento deste mundo criado por Caim. Aí nós vamos encontrar que a Torre de Babel tem o aspecto do mundo pagão. Se no mundo criado por Caim, no capítulo 4, prevalece o princípio da subsistência, o princípio da política humana, o princípio dos prazeres e entretenimentos humanos, então, na Torre de Babel, nós vamos encontrar o princípio da religiosidade que se opõe a Deus na base do paganismo, da idolatria e da feitiçaria. Amados, desde a Torre de Babel, que vem um mundo se desenrolando, um mundo místico, que traz no seu espírito e alma aquilo que é o ocultismo, que se opõe frontalmente à vontade de Deus mediante o seu espírito. Vejam comigo, abra sua Bíblia no livro de Apocalipse, capítulo 17, e veja como que a Bíblia diz que a igreja foi corrompida com o mundo pagão, e isso é um sinal evidente e claríssimo de apostasia. Veja conosco, capítulo 17, versículo 5 em diante, diz assim: na sua fronte achava-se escrito um nome, um mistério: Babilônia, a grande, a mãe das meretrizes e das abominações da terra. Então vi a mulher embriagada com o sangue dos santos e com o sangue das testemunhas de Jesus. Amados, vejam esse texto em o nome de Jesus. Muitos cristãos, se não a maioria deles, sabem com precisão apontar esta Babilônia a grande, porque sabemos pela própria história secular que a igreja de Jesus Cristo, por volta do 3º e 4º século em diante, como que a igreja ela se associou a Roma,
se associou ao paganismo. Houve um conúbio, houve um casamento da verdadeira igreja com o paganismo dos gentios. Quando este casamento aconteceu, e Constantino, o Grande, foi o maior responsável por esta união, então houve ali um casamento da fé, da verdade, com o poder, com a política inicialmente, e então um casamento da fé com as doutrinas pagãs. Irmãos, não precisam perguntar a mim, não pensem que eu estou aqui querendo promover algum tipo, de mensagem entusiasta, não é isso, mas basta que vocês façam uma verificação. Hoje, no tempo da cibernética, a era cibernética, todos têm acesso à internet. Vai lá, digite lá as festas pagãs, o Natal pagão, a Páscoa pagã, as festas juninas pagãs, todas elas têm origem na antiguidade. Basta que você, meu irmão, que é cristão, que é um servo de Deus, busque as raízes destas festas, como que elas entraram no seio da igreja com uma roupagem cristã. É certo que tem alguns pregadores proeminentes que têm o favor da massa dos cristãos, que mediante a sua ignorância, e eu não digo ignorância, falta de conhecimento, mas mesmo a estupidez da alma, aproveitando-se do seu instinto, diz que falar dessas festas, sobretudo do Natal, como sendo pagão, isso é tolice, isso é babaquice. Mas, irmãos, em o nome de Jesus, nós não somos servos dos homens, o nosso evangelho não é segundo os homens. Nós não podemos simplesmente, porque gosta ou admira este ou aquele pregador, simplesmente nos deixarmos entulhar de todo tipo de mensagem que não procede da Escritura, somente a palavra de Deus. Amados, se o dia 25 de dezembro, se essa data do nascimento do Deus Sol, juntamente com toda a parafernália dos seus simbolismos, se eles estão na história como sendo próprio do paganismo, por que nós, como servos de Deus, vamos absorver isso no seio da igreja? Ora, diz a Bíblia que a grande Babilônia possui filhas. Ora, o que são as filhas de Babilônia? Se você sabe quem é a grande Babilônia, logo você saberá quem são as suas filhas. Ora, as filhas de Babilônia são aquelas que saíram do seu seio. Será que você pode identificar que muitas denominações saíram de dentro do catolicismo romano? E essas filhas então levam consigo, na sua essência, o DNA, as práticas, as doutrinas, a crença, a fé, o procedimento de Babilônia. Ou seja, embora tenham saído de dentro de Babilônia, trazem consigo as suas doutrinas, trazem consigo as suas práticas, trazem consigo o seu espírito, o DNA. É isso que significa filhas. Filhas é porque, sendo elas geradas no seio, foi então tirada, saiu de lá, contudo levou consigo a vida, se é que assim se pode chamar, senão a morte, o espírito de morte e de apostasia, e hoje se verifica tão claramente no meio do povo de Deus. Amados, hoje em dia vivemos uma época de pragmatismo. Pastor, o que é pragmatismo? Pragmatismo vem de pragma, quer dizer fatos, aquilo que é concreto, aquilo que é constatável. Ou seja, o povo de Deus vive uma era do imediatismo. Não é mais o povo da fé, não são mais aqueles que acreditam que Jesus voltará, que o seu reino será implantado na terra, que nós devemos viver por fé, na oração, na consagração, na palavra, na comunhão, como aqueles que a cada dia soltam suas raízes deste mundo e alçam pela fé a glória eterna. Não, mas é um povo que eles sobrevivem e eles subsistem por aquilo que é imediato. Eles querem saber o que nós vamos ganhar agora. Eles querem saber qual é o resultado que nós obtemos hoje. Ou seja, pragmatismo é esse imediatismo e esse triunfalismo que se prega hoje em dia. Ou seja, eles dizem que se não houver
um resultado imediato de crescimento material, de crescimento numérico, de crescimento financeiro, então eles pensam que há alguma coisa errada. Esses crentes de hoje certamente não poderiam jamais compor as fileiras dos crentes do segundo século da igreja, quando eram perseguidos e morriam nas arenas de Roma, comidos pelos leões ou queimados nas fogueiras, estraçalhados ou esquartejados. Os cristãos de hoje, eles querem resultados, eles dizem, olha, precisamos de estratégia para ganhar almas, então vamos trazer as festas pagãs para o seio da igreja. Lógico, eles não dizem festas pagãs, eles dizem, olha, nós teremos o arraial de Cristo, nós teremos aqui a festa genuína. De genuína não tem nada, meu irmão, e tem mais. Se você diz genuína, você quer dizer que você traz em si o teor genuíno e próprio desta festa pagã. Ou seja, você considera-se completamente pagão, porque não existe festa junina de Deus, não existe festa junina na Escritura. Leia Gênesis, Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômio, Josué, Juízes, Ruth, Samuel. Entra para o Novo Testamento, Mateus, Marcos, Lucas, João, Atos, Romanos, Coríntios, vá até o Apocalipse e você nunca verá nesta palavra festa junina, nunca verá festa genuína, nunca verá o povo de Deus, quando esteve em condição de retidão, tomando das coisas pagãs para adorar a Deus, para servir a Deus. Nunca. É certo que vocês vão encontrar momentos em que o povo de Deus esteve unido ao paganismo. Todavia, em todos esses momentos, Deus enviou o profeta para reprová-los da atitude idólatra e desviada em que eles se encontravam. Por isso, meus amados irmãos, a igreja de Jesus precisa enxergar esse sinal de apostasia dos últimos dias. O mundo dentro da igreja, a igreja casada com o mundo, uma igreja que não vive sem os milhões e os milhões, senão os bilhões do povo da massa manipulada, uma igreja que não vive sem os arraiais, sem as festas, sem o paganismo, sem a cultura deste mundo que incha o povo de Deus e que o faz um povo fraco, um povo totalmente destituído de poder, um povo destituído de justiça e um povo destituído de visão espiritual. Eu quero clamar em nome de Jesus nesta manhã a todo o povo de Deus. Vamos nos voltar à palavra. Vamos voltar o coração à palavra. Vamos voltar a nossa mente ao Senhor. Vamos buscar ao Senhor. Vamos purificar as nossas vestes e os nossos corações e vamos eleger a Cristo como único Senhor, a quem devemos adorá-lo em espírito e em verdade. Não há outro caminho para nós. Jesus está voltando, não temos tempo mais de ficarmos envolvidos com tantas coisas. Eu sei que essa mensagem, ela choca, né? Choca por quê? Porque nós nascemos numa era já decaída. E então, a maioria dos cristãos não conseguem ver outro tipo de cristianismo, senão este, que está patente aos olhos. Mas se você, meu irmão, ler a Escritura, se você se voltar para a palavra de Deus, você verá claramente que existe uma outra forma de servir a Deus. E essa forma está revelada na Bíblia Sagrada. Eu quero pedir a Deus que Deus abençoe a todos vocês. Eu oro para que a igreja do Senhor chegue à unidade da fé e do Espírito, para que possamos assim estarmos preparados para aquele grande dia onde cada um dará conta de si mesmo a Deus. Jesus Cristo é o nosso Senhor.